A usina hidrelétrica Estreito começou a se tornar realidade em julho de 2002, quando o consórcio formado por 4 empresas com grande experiência na construção de barragens venceu o leilão promovido pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL. O consórcio é formado pelas empresas GDF Suez, Vale, Alcoa e Camargo Correia Energia. Localizada entre os estados do Tocantins e do Maranhão, a usina hidrelétrica Estreito tem capacidade total instalada de 1.087 MW e reservatório com área total de 555 km², tendo cerca de 290 km de extensão ao longo do rio e área de terras efetivamente inundadas de 400 km². Nosso grande marco é desviar esse riozinho que vocês estão vendo aqui, né, que é o rio Tocantins. Nós temos que fazer esse rio sair do curso dele e ir para o vertedouro. Nós vamos construir aqui no meio, exatamente nessa posição aqui, a barragem principal. A sua concepção é a de uma hidrelétrica a fio d'água, que consiste em aproveitar as margens do rio sem necessidade de criar um reservatório de acumulação. Essa concepção das barragens do rio Tocantins é uma concepção muito inteligente, porque você tem um grande reservatório que é Serra da Mesa, as outras barragens que vêm a jusante dele funcionam a fio d'água. Estreito, apesar de grande, é muito eficiente na produção de energia com o mínimo de impacto ambiental. Em todas as fases do empreendimento, além do cumprimento da legislação ambiental em vigor no Brasil, o SESC teve como prioridade a elaboração de programas e ações sociais e ambientais, dirigidas para o desenvolvimento sustentável dos municípios interferidos. É um empreendimento de bilhões de reais, né? Por que não dizer de bilhão de dólar, onde a gente, dentro desse bilhão, está gastando 15% em ações sociais e ambientais. Os programas foram desenvolvidos com base em critérios como conservação ambiental, investimento nos recursos naturais, valorização do conhecimento da cultura regional e a promoção da sustentabilidade social e econômica da região. As obras para a construção da usina se iniciaram em fevereiro de 2007 e a implantação do empreendimento seguiu um cronograma dividido em 3 fases. A fase 0 compreendeu a instalação do canteiro de obras, alojamentos e infraestrutura numa área de 1.300 hectares. A fase 1 foi caracterizada pelos trabalhos de construção das ensecadeiras de desvio, de escavação das fundações do vertedouro e do circuito de geração, necessários para a implantação das obras civis. A fase 2, iniciada em fevereiro de 2008, foi caracterizada pelo lançamento de concreto nas estruturas do vertedouro, na margem esquerda do rio Tocantins, e da casa de força, na margem direita, onde se instalarão as 8 turbinas. Nesta mesma época, deu-se início aos trabalhos de construção da subestação seccionadora da usina, que, juntamente com a linha de transmissão Estreito Imperatriz, levará a energia gerada pela usina de Estreito ao Sistema Interligado Nacional. Como você está trabalhando simultaneamente aqui na margem direita e na margem esquerda, é como se na realidade a gente tivesse 2 obras totalmente independentes. E no meio das duas a barragem. A logística aqui é um fator importantíssimo para você assegurar que esse trabalho possa acontecer de forma sincronizada. Uma indústria de fazer obra, uma indústria de fazer uma barragem. Desde a matéria-prima que é comprada fora, que é cimento, o aço, a areia extraída do rio, a pedra é britada aqui. Então tem toda uma logística para poder chegar a bom termo esse empreendimento. Esse é o vertedouro. Aqui vai passar toda a água que não passa pela turbina. Então o vertedouro são essas estruturas, a gente tem aqui 15 pilares, então são 14 vãos desses aí. E no meio de cada vão você tem uma comporta para deixar passar o volume de água e você controlar o nível em caso de cheia. O desvio do rio Tocantins aconteceu em setembro de 2009, quando pela primeira vez as águas do rio se encontraram com a gigantesca estrutura do vertedouro, localizada na margem esquerda do canteiro de obras, passando escalonadamente através de seus 8 vãos rebaixados. O desvio do rio, para nós, tomou uma importância muito maior, porque ele é simbólico. Foi uma virada que nós demos. Esse vertedouro, ele tinha 1/10 feito em janeiro, e nós conseguimos fazer esse vertedouro inteiro que está aqui em 8 meses. Então esse é um recorde, uma obra extremamente complexa, feita numa fundação muito frágil e que foi feita com essa velocidade.
Essa é uma fase decisiva na obra, porque dispara alguns processos. Agora, por exemplo, em toda aquela área vai ser construída uma barragem lá. Na sequência dos trabalhos pós-desvio, também foram iniciadas outras etapas importantes da obra, como a montagem das comportas e dos equipamentos do circuito de geração. Em maio de 2009, iniciou-se a montagem das unidades geradoras. São 8 unidades geradoras de 135 megawatts cada uma, perfazendo um total de 1.087 megawatts. Nós vamos fazer a descida do rotor Kaplan. É um marco importante na montagem da turbina. A característica diferenciada do HE estreito refere-se ao rotor tipo Kaplan. Pesando mais de 500 toneladas e medindo 14,2 metros de altura por 9,2 metros de diâmetro, o rotor foi totalmente fabricado no Brasil e é o maior instalado em território nacional. Nós estamos no estágio da obra que está culminando aqui com o enchimento do reservatório, mas estamos chegando naquele momento que é a reta de chegada. Está todo mundo aqui trabalhando com um objetivo fixo, colocar a primeira unidade geradora da hidrelétrica do Estreito em serviço e em operação para cumprir a finalidade da usina. Em dezembro de 2010, o processo de enchimento do reservatório foi iniciado, garantindo assim o início do funcionamento da primeira das 8 unidades geradoras de energia em abril de 2011.